Ok, vamos lá. Bom, então a gente está aí para mais um encontro, é o nosso terceiro encontro, a gente vai estar concluindo ah, o design do trabalho, que é o capítulo de número um, né? Eu vou fazer uma breve retrospectiva aqui. Esse é o nosso tema, como integrar fé e trabalho, onde nós estamos no mapa, trazendo aqui o nosso mapa de novo para a tela. Nós fizemos um encontro em 10 e um encontro em 17, e agora a gente está fazendo esse encontro hoje para matar o design do trabalho, ok? É aqui que nós estamos, essa aqui é o nosso itinerário ao longo do estudo no livro Fé e Trabalho do Keller. O design para o trabalho, aqui eu queria voltar, reforçar algumas questões importantes que a gente falou na semana passada, recapitulando, né? Primeiro, lembrar que a Bíblia começa a falar em trabalho assim que começa a falar sobre tudo que foi criado. Nós vimos na semana passada que no princípio houve um trabalho, porque o próprio Deus criou o mundo trabalhando. Vocês devem lembrar que a criação, nós fizemos esse resumo, que a criação ela é uma obra de um artífice perfeito. E isso foi feito, ela foi criada através do trabalho desse artífice perfeito. E esse artífice perfeito também criou homens que carregam sua imagem, que são seres humanos que também trabalharam. Então, o início de Gênesis, especialmente ali o capítulo 2, vai nos comentar a respeito desse mandato do trabalho, do homem trabalhar. Aqui a gente tem um resumo do que foi no encontro passado, a visão cristã de trabalho. A visão cristã de trabalho ela está ligada à criação divina ordenada e ao propósito humano, ou seja, nós como cristãos nós enxergamos o trabalho dentro da perspectiva de um Deus criador. Todo o trabalho humano deriva dessa visão de um Deus que cria e de um Deus que cria o homem com o propósito de trabalhar. Ok? Esse é o nosso fundamento da visão cristã do trabalho. Portanto, a criação não é resultado de uma batalha. Vocês devem lembrar que a gente mencionou a respeito das diversas filosofias ao longo da história que consideram a criação como uma batalha entre deuses. Mas o cristianismo crê que toda a criação, o cosmos, foi fruto de um plano de um artesão todo-poderoso. A gente viu também que as formas de trabalho de Deus, ele pode atuar diretamente através da criação e da sua providência. Nós vimos um pouco do conceito de providência. Deus provê os recursos para que sustente a sua criação, seja sustentada através dos meios que ele mesmo já providenciou. Deus atua diretamente e também Deus atua por intermédio dos homens como trabalhadores. A partir dessa perspectiva de que Deus atua através dos homens, a gente viu refletiu um pouco a respeito da virtude do trabalho humano. O trabalho é parte da bênção do jardim de Deus. Trabalho não é fruto da maldição, não é fruto da queda. E nós vimos, como um resumo, que o nosso trabalho é a encarnação do propósito e vocação divinos dado a cada um de nós. Ou seja, o próprio Deus tem o seu propósito, ele nos deu uma vocação que está orientada a esse propósito, e essa vocação e esse propósito eles são encarnados através do nosso trabalho. Nós entendemos que o trabalho ele tem como essência a virtude que vem de Deus, né? O trabalho ele é bom, o trabalho ele deve apontar ao verdadeiro, e o trabalho tem a sua beleza inerente. E aqui a gente vem para a segunda parte, né, aí chegando já no conteúdo que é a proposta de hoje, a gente fala um pouco a respeito da liberdade do nosso trabalho. E aí, falando um pouco de liberdade do nosso trabalho, eu queria trazer uma pergunta, né?
Qual o sentido cristão e singular da palavra liberdade? O que significa liberdade para o cristão? Liberdade para o cristianismo. Alguém arrisca? Alguém arrisca uma opinião? Fiquem à vontade. O que é liberdade, gente? Um de cada vez. Bom, já que tantos tentaram opinar, eu vou ajudar. Liberdade seria do pecado? A liberdade do pecado. Ok, a liberdade do pecado tem o seu lugar quando a gente entende que houve um resgate, né? Houve uma redenção em Cristo, e aí, como resultado dessa redenção, a gente tem a liberdade do pecado. Liberdade no sentido de escolha, no sentido de livre escolha? No sentido de livre escolha, ok. Liberdade para você ser livre, para você escolher tomar as decisões que precisa. Sim, em relação ao seu trabalho e tudo mais. Perfeito. Esses são sentidos, tanto o que o Juan comentou quanto o que a Bia comentou, são sentidos possíveis, prováveis de liberdade. Mas eu queria destacar um sentido específico, cristão e singular da palavra liberdade. Vamos usar o exemplo dos peixes, por isso eu pus os peixes aí. Imagina que os peixes, eles absorvem o oxigênio da água, não do ar. Mas imagina que um belo dia, imagina que eles sejam livres da água e eles podem ir para o ar. O oxigênio vai faltar e muito provavelmente eles, por falta de oxigênio, vão morrer. Por quê? Eles não foram feitos, não foram destinados, não foram colocados dentro da natureza do peixe os recursos necessários para que eles vivam fora da água. Ou seja, a liberdade do peixe, nesse quesito, a liberdade dele é expressa na vida dentro da água. Quando o peixe está dentro da água, ele está livre. Quando o peixe... Dentro da limitação dele. O que nós entendemos como limitação, muitas vezes, se corresponde à anatomia da vocação e à anatomia da natureza com a qual Deus nos criou. A verdadeira liberdade para um cristão, ela não é viver na ausência de restrições. E quando a gente fala de liberdade, por isso que eu quis destacar, quando a gente fala de liberdade, a gente pensa logo em não liberdade. Certo? Quando a gente está falando de liberdade, normalmente a gente associa a falta de liberdade. Bom, liberdade é eu poder trafegar sem restrições. Na verdade, a liberdade, à luz do cristianismo, não é a respeito de não ter restrições, mas sim perceber as restrições que são corretas, as restrições que são adequadas e que se encaixam na nossa realidade. O ponto é, gente, toda realidade criada por Deus é restrita dentro da natureza na qual ela foi criada. Essa liberdade secular propagada pelo humanismo, ela é mentirosa. Ela é mentirosa. Por quê? Porque tudo na criação tem o seu local, tem o seu propósito. Foi criado por Deus com todas as capacidades para exercer o seu propósito. Liberdade, então, não é tanto viver na ausência de restrições. É perceber as restrições corretas, as restrições que se encaixam à realidade de nossa natureza e da sociedade. Por que, Charles, que você está destacando isso? Porque, na verdade, os mandamentos de Deus, e eu queria fazer esse exercício com vocês agora, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, eles são instrumentos de libertação. E a gente, por muito tempo na igreja, a gente recebe uma carga cultural, vamos colocar assim, em relação à lei de Deus, como se a lei de Deus fosse para restringir o homem. Como se a lei de Deus fosse para delimitar até onde o homem pode ir. Mas, na verdade, se nós entendemos aquilo que vimos na semana passada, se nós entendemos que Deus criou o mundo,
dando um destino para o mundo, dando papéis para o mundo, para toda a criação. E se Deus criou o homem para o homem se relacionar com a criação, os mandamentos de Deus, eles são instrumentos de libertação. Por quê? Através dos seus mandamentos, Deus não só revela o seu caráter, mas Deus também revela como que nós podemos ser o que Ele nos criou para ser. Ou seja, primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Esse mandamento é, na verdade, um instrumento de libertação. Porque se o homem ama a Deus acima de todas as coisas, ele ama a Deus mais do que a si mesmo. Ele ama a Deus mais do que os ídolos. A relação dele com toda a criação não vai ser uma relação idólatra. Vai ser uma relação que vai revelar o amor dele por Deus. Então esse é o principal destaque que o Keller traz aqui na página 41, nesse capítulo. Ou seja, mandamentos, liberdade, a verdadeira liberdade não está na ausência de restrição, mas sim em perceber qual é a restrição certa, a verdadeira restrição. O mesmo acontece com o trabalho. Lembra que a gente está falando aqui de limites, né? Essa liberdade, assim como a liberdade do peixe é estar no mar, é estar na água, desculpa, seja no aquário, enfim. A liberdade do peixe é estar na água. A liberdade do trabalho também, que é também um dos 10 mandamentos, ela anda em equilíbrio com o descanso. E aí é um ponto extremamente importante. Isso vai nos levar a refletir sobre os limites do trabalho. Mas a verdadeira liberdade no trabalho, a liberdade do homem em relação ao trabalho, ele trabalhar para a glória de Deus e ele entender que o seu trabalho tem um limite. Charles, mas qual que é o limite desse trabalho? Bom, então, vimos a recapitulação, a questão da liberdade do trabalho. Eu não sei se ficou claro para todos, se alguém quer comentar alguma coisa, porque é um ponto bastante importante. Esses pontos são um fundamento para o próximo capítulo, né? A gente entender que a nossa verdadeira liberdade enquanto seres humanos é andar pela graça sobre os trilhos nos quais Deus criou e sobre os quais Deus nos colocou. Andar nos trilhos que Deus nos colocou, dentro das restrições adequadas. Isso é o nosso conceito de liberdade enquanto cristãos. Liberdade para o cristão é largar a mão do controle da situação e pegar no manche na direção que Deus quer, no ritmo que Deus quer, na velocidade que Ele quer, entendendo que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela também expressa a verdadeira liberdade para nós enquanto cristãos. Ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui na... Você fala no sentido de liberdade, no sentido de natural, ser natural para nós? Sim. Real para nós? Sim, exatamente. Porque normalmente o que nós ouvimos do mundo, o que nós ouvimos do secularismo, é que o homem ele precisa se livrar de todas as amarras para ser verdadeiramente livre. Só que o homem, para ser livre, ele precisa ser o que Deus fez ele para ser. E Deus nos fez... Sendo assim, ele é livre. Sendo assim, ele é livre. Sendo assim, vivendo a lei de Deus, nós somos livres. E a lei de Deus é aquela que aponta o nosso coração, em primeiro lugar, para amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, e também fala de trabalho, né? Então, aqui a gente vai comentar, então, eu vou seguindo, gente, tá? À medida que vocês quiserem comentar qualquer coisa, fiquem à vontade, ou colocar no chat aí, ou fiquem à vontade para comentar também, tá? Então, beleza. Os limites do trabalho. Ah, mas o trabalho tem limite? Por que o trabalho tem limite? Sim, o trabalho tem limite. Qual que é o limite do trabalho? O descanso. O descanso.
O descanso é um dos principais limites do trabalho. E o Keller, ele vai falar que assim, eu vou ler um trecho, um parágrafo aqui, depois eu posso tirar a foto com calma e eu mando no grupo, tá? Lá para vocês acompanharem ou refletirem depois com mais calma. Não deu tempo de pôr no slide. Mas ele fala assim, olha que interessante. Como seres humanos feitos à imagem de Deus, nós podemos pressupor que o descanso e aquilo que fazemos enquanto descansamos são em si mesmas coisas boas e geradoras de vida. Trabalho não é a única coisa que existe na vida. Aqui, você entendeu? Sim. Trabalho não é a única coisa que existe na vida. Não temos vida plena sem trabalho, mas não podemos afirmar que o trabalho é o significado de nossa vida. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que nós não podemos ter vida plena sem trabalho, também não podemos dizer que o trabalho ele é todo o significado da nossa vida. Aliás, o Keller vai chamar a atenção. Quem faz do trabalho o propósito da sua vida, cria um ídolo que compete com Deus. O nosso relacionamento com Deus é o alicerce mais importante da vida. E, na verdade, impede que todos os outros fatores, trabalho, amizades, família, lazer e diversão, se tornem tão importantes a ponto de se transformarem em vício e distorção. Olha o quanto que isso está vinculado, irmãos, com o primeiro mandamento, por exemplo, com amar a Deus acima de todas as coisas. É óbvio que amando a Deus acima de todas as coisas, como alicerce, nós vamos encarar trabalho, amizades, família, lazer e diversão de uma forma equilibrada. Ou seja, nós vamos ter a liberdade de nos relacionar com trabalho, com amizade, com família, com lazer e com a diversão de uma forma equilibrada. Nós vamos ser livres para isso. Por quê? Porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Percebe o quanto a lei, na verdade, ela revela o caráter amoroso de um Deus que nos chama a ter uma relação com Ele? E como ela expressa não só o caráter de Deus, mas aquilo que o homem foi criado para ser? Pois bem, os limites do trabalho são o descanso. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado e hoje, especialmente hoje, no mercado, nós enfrentamos algumas dificuldades de mentes obcecadas pelo trabalho. Mentes que elas são... que elas só pensam em trabalho porque elas têm uma visão utilitária do mundo. Irmãos, isso é muito importante. Aqui eu fiz um diálogo com um livro, que é um livro do Byung-Chul Han, que é Sociedade do Cansaço. Esse filósofo, ele é coreano, mas ele estudou filosofia, desenvolveu sua carreira na Alemanha. E ele é professor da Universidade de Berlim, e ele tem feito, na verdade, esses livros são livros que já têm 10 anos, muitos deles, né? Estão chegando agora em português, de 1 ano e meio, 2 anos para cá, que a gente tem obras dele em português. São sempre esses pequenininhos da editora Vozes, tá? E esse livro é especialmente muito bom para a gente refletir sobre a visão utilitária do mundo. Por quê? Porque se nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, se nós não amamos o próximo como a nós mesmos, nós temos o nosso coração comprometido na comissão de cultivar o jardim. Nós vamos olhar para o jardim e para a criação como algo enviesado. Ou seja, o nosso trabalho ele deixa de ser um instrumento, a encarnação da nossa vocação, lembra que nós falamos isso agora há pouco? Ele deixa de ser a encarnação da nossa vocação para ser simplesmente um meio para eu conseguir dinheiro, ou um meio para eu conseguir satisfação, ou status, ou a promoção que eu preciso, ou um meio para conseguir coisas que não são
inerentemente pecado. Não é pecado você ser remunerado pelo seu trabalho. Não é pecado você se dedicar para que você consiga uma promoção, para que você se desenvolva no trabalho. Isso não é pecado em si. Mas, com uma visão utilitária do mundo, com um coração corrompido, nós distorcemos o que o trabalho representa. E Byung-Chul Han, ele vai comentar aqui no finalzinho do livro, eu queria só destacar, e perceba, ele não é cristão, ele é um filósofo que tem feito um trabalho muito interessante de fazer uma leitura da pós-modernidade, e ele faz alguns comentários que são comentários que eles se encaixam perfeitamente nesse contexto do livro que o Keller menciona. Porque o Keller fala aqui de uma mente obcecada por trabalho, uma mente que não tem limite. Ora, se a gente tem uma mente que não tem limite, ou uma sociedade que não tem limite, o que acontece? Eu vou ler aqui 2 parágrafos, na verdade, a respeito da leitura do filósofo, do Byung-Chul Han. Veja bem, olha o que ele diz. Vai vendo as semelhanças. No mundo de hoje, tudo que é divino e festivo ficou obsoleto. Tudo se transformou numa grande e única loja comercial. A assim chamada economia de compartilhamento está transformando a cada um de nós em vendedores, sempre espreitando na busca de clientes. Nós enchemos o mundo com objetos e mercadorias com vida útil e validade cada vez menores. Essa loja de mercadorias não se diferencia muito de um manicômio, ele vai comentar. Ou seja, aparentemente temos tudo. Temos tudo. Só nos falta o essencial, a saber, o mundo. Olha a ironia dele. Ele continua. O mundo perdeu a sua alma e a sua fala. O mundo se tornou desprovido de qualquer som. O alarido da comunicação, a comunicação frequente e desenfreada, ela sufoca o silêncio. A proliferação e a massificação de coisas, a poluição de coisas, expulsa o vazio. As coisas superpovoam céu e terra. Esse universo mercadoria não é mais apropriado para si morar. Ele perdeu toda a relação para com o divino, para com o sagrado, para com o mistério, com o infinito, com o supremo e com o elevado. Olha o que ele está dizendo, gente. Perdemos toda a capacidade de admiração. Nós vivemos numa loja mercantil transparente, onde nós próprios, enquanto clientes transparentes, somos supervisionados e governados. Já é tempo de rompermos com essa casa mercantil. Já é hora de transformar essa casa mercantil novamente numa moradia, numa casa de festas, onde vale mesmo a pena viver. Percebe? Ele faz um diagnóstico perfeito do problema. É claro que ele, enquanto filósofo, ele não pode apresentar a solução do problema para a gente. Mas a análise dele é perfeita, porque nós fomos tomados, a nossa geração, por uma relação utilitária, uma visão utilitária do mundo. E nós agimos assim com tudo. A mente secular, a mente pós-moderna, é uma mente utilitária. Ela faz assim com relacionamentos. Então, se o relacionamento não me satisfaz, ou não me serve, ou não me entrega o que eu preciso, eu abro mão do relacionamento. Se o meu trabalho não está do jeito que eu espero, ou que não me oferece o que eu quero, eu abro mão do trabalho. Vamos lá. Se a igreja, ou se a comunidade a qual eu faço parte, ela não entrega o que eu espero que uma igreja entregue, eu vou embora. Um pouquinho mais. Se o meu corpo não atende às minhas expectativas, eu vou mutilar o meu corpo.
gênero, sexo, compromisso, eu sujeito tudo isso a uma visão utilitária do mundo. Percebe, gente, que em nome de uma pretensa liberdade, o homem está se escravizando. Porque quanto mais ele se distancia da lei de Deus, quanto mais ele se distancia de uma relação equilibrada com a criação, a partir de uma relação com o Criador, mais o homem vai ficando longe do que ele foi criado para ser. Essa visão utilitária do mundo, o Keller vai chamar a atenção, ela deve ser trabalhada dentro do que a gente está estudando aqui no livro, entendendo que o descanso, ele é necessário. Uma mente obcecada pelo trabalho tende a analisar as coisas em termos de eficiência, valor e rapidez. Eu posso testemunhar para vocês, irmãos, que eu luto com isso dia após dia. Eu testemunho com os irmãos de que não fosse a graça do Senhor na minha vida, eu já teria sucumbido, talvez o meu corpo não tivesse sustentado, porque justamente por essa mentalidade, e o meio corporativo, ele nos vicia nisso, você passa a não considerar o valor de uma caminhada. Você passa a não considerar o valor de uma xícara de café sem estar correndo. O valor da simples vida, o valor da exuberância que Deus derramou sobre a criação. Para pensar, gente. Deus, ele não mediu esforços para representar a beleza. Deus derramou medida extravagante de beleza na natureza. Deus não tem uma visão utilitária da criação. Existem flores que são lindas, de uma beleza estrondosa, e que elas se vão. A função dela é ser bela. E se nós temos uma visão utilitária do mundo, nós perdemos o link com a beleza de Deus. E nós perdemos o link na nossa relação com o próprio Deus. Percebe o quanto isso afeta a nossa vida devocional? O quanto isso afeta a forma como eu abordo a Bíblia? A Bíblia, numa visão utilitária, ela tem que me apresentar respostas certas, respostas imediatas. A Bíblia tem que satisfazer aquilo que eu, no meu coração, decido que eu preciso. Eu sujeito a Bíblia à minha vontade. É quase um oráculo de qualquer religião pagã. Percebe que a nossa relação com a palavra de Deus, ela nos chama exatamente para o contrário. A nossa relação com uma comunidade de fé nos chama exatamente para o contrário. E Deus, através do trabalho, também nos chama a ter uma relação contrária a essa corrente. Então a maior militância, e já tem alguns anos que eu comento com amigos a respeito disso, a maior militância que nós podemos, como cristãos, nesse tempo que vivemos, a maior e mais efetiva militância que nós podemos oferecer pela causa de Deus é uma devoção sincera, é um compromisso constante, um compromisso sincero com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com aqueles a quem Deus nos deu, a nossa família, com o corpo de Cristo, que é uma comunidade de fé. Sim, a comunidade de fé, nós não podemos ter uma visão utilitária dela, porque ela não foi feita para satisfazer as nossas vontades, ela foi feita para expressar a glória de Jesus Cristo. Amém? A glória do nosso cabeça, que é Jesus. Precisamos orar ao Senhor para que o Senhor nos ajude a lutar contra uma visão utilitária do mundo. Por quê? Porque isso é sutil, gente. Isso é muito sutil. E o Keller vai destacar que assim como o trabalho é um componente indispensável de uma vida humana significativa, e o próprio Byung-Chul Han, ele vai comentar isso no 2º e no 3º capítulo dessa obra. Percebe? Ele está vendo a anatomia, Deus está dando para ele o discernimento.
Ele só não tem a resposta em Jesus Cristo. Mas ele tem o discernimento do que está acontecendo. Assim como o trabalho é um componente indispensável, é uma dádiva suprema de Deus, o trabalho tem de exercer o seu papel correto, subserviente a Deus. É uma dádiva suprema de Deus e uma das principais coisas que dão propósito à nossa vida. No entanto, o trabalho tem de exercer seu papel correto, subserviente a Deus. O trabalho tem que propiciar regularmente não apenas o descanso para a renovação do corpo, mas também o acolhimento com júbilo da natureza e da vida comum. Esse é o design do trabalho. O trabalho ele foi desenhado por Deus para um equilíbrio, irmãos, entre o silêncio e o som. Nós vivemos numa sociedade pós-moderna, onde o silêncio perdeu o seu valor. Porque numa visão utilitária, é perda de tempo não falar nada. Mas Deus, em sua infinita graça, em sua infinita sabedoria, Ele derramou beleza sem medida sobre a criação. E esse esbanjamento da glória de Deus, porque os céus manifestam a glória de Deus, como o próprio salmista fala. Esse esbanjamento dessa glória, ela deve nos lembrar de que a nossa relação com o nosso trabalho e com tudo aquilo que o Senhor nos concede, lembra de Lutero a respeito das faces de Deus? Pois bem, a nossa relação com o trabalho e com tudo que o Senhor nos dá, ela deve permitir um equilíbrio entre o silêncio e o som. Que o Senhor possa nos ajudar, porque nós fomos criados para o trabalho e somos libertados em Cristo Jesus também pelo trabalho. Amém? Por isso que nós precisamos de uma teologia equilibrada entre o trabalho e o descanso. E é exatamente isso que o livro vai propor a partir dos próximos capítulos, a partir do capítulo 2, quando a gente vai então ver a dignidade do trabalho. Ok? Bom, de conteúdo de hoje, era esse o conteúdo para terminar. Eu achei por bem fazer essa separação para a gente não correr na semana passada com esses assuntos, com esses tópicos, porque eu realmente acho que é muito importante a gente internalizar e refletir, ruminar, né? Então a gente vai para o nosso checkpoint, como a gente fez na semana passada, um por vez, por favor. Mas eu queria realmente incentivar vocês a participarem, queridos, para que não fique simplesmente uma exposição do livro. Eu queria ouvir vocês, os insights que eventualmente vocês tiveram, as ideias do que a gente falou aqui, o que chamou a atenção, algumas implicações. Quer dizer, caramba, todo insight à luz diante do Senhor, ele tem um propósito, né? Quais são as implicações disso? Quais são os desafios que isso traz para a gente, falando de trabalho? E a partir disso, quais são os compromissos que de repente eu e você podemos assumir no trato com o trabalho, né? Para sermos de fato discípulos que reflitam a verdade para a qual o trabalho foi desenhado. O trabalho ele foi desenhado para isso. Um equilíbrio entre silêncio e som, onde nós não temos uma visão utilitária e onde nós derramamos diante do Senhor o melhor que Ele tem nos dado para fazer. Amém? Eu vou dar uma parada aqui na gravação. Espera aí que eu tenho que vir para essa tela aqui. Eu vou parar o compartilhamento. Aqui.